Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bendita do Espírito Santo. A vossa incomparável humildade, ó Maria, está agora garantida. É ela que vos engrandece e vos dispõe para tudo o que o Ave vos sugere. E eu desejo avidamente ouvir. Pertence à Ave Maria criar em nós esta virtude. E é de notar que os devotos desta oração, se não são humildes, vêm a sê-lo e crescem sem descanso na humildade. O que contém e diz é, com efeito, tão sublime que a alma que o meditar será arrastada convosco para aquele aniquilamento em que se realiza todo o encontro com o seu Deus. Respecte humilitatem. Mas a humildade é a base de uma outra virtude, a pureza de coração nos seus diversos graus. Ali mergulham as raízes de toda a virgindade da vossa, sobretudo, ó Virgem Imaculada. Não me surpreendo por a mensagem do vosso arcanjo responderdes na mais perfeita paz. Como há disso acontecer, pois eu não conheço varão? Todo o meu ser está dedicado exclusivamente a Deus. Com certeza não duvidais, e a vossa pergunta não tem em vista inquirir se é possível que uma virgem se torne mãe de um Deus, mas tão somente saber como, por que meio, de que forma lhe agradará que as coisas aconteçam. Com modo fiat istude. Lê-se, por vezes, que renunciaríeis ao privilégio desta maternidade, de preferência a sofrerdes qualquer quebra na vossa virgindade. Mas não, pois estás completamente abandonada à vontade deste Deus. Não há dúvida que fizestes um voto, jurastes fidelidade ao Senhor. O não cumprimento desse compromisso inquietar-vos-ia justamente, mas que se faça a vontade daquele que quer descer até mim. Pode, entretanto, porque nada lhe é impossível, permitir a uma virgem que conceba um filho e o dê à luz. Não seria essa a prova solene de que pôs os olhos na baixeza da sua serva? Mas como? Benedicta tu in mulieribus. Ó Maria, é aqui que está a maravilha das maravilhas. Gabriel disse-vos: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Que diz ele? Não estáis já cheia deste Espírito do Pai e do Filho? Podeis ser cheia de graça e não possuirdes ainda esse mesmo Espírito dispensador de todas as graças? Se ele está em vós, e sabemos-lo presente com uma plenitude única, qual a razão por que o anjo vos promete uma nova vinda? Que quer ele dizer? O Espírito Santo vai vir sobre vós, já cheia de graça. Recebereis uma graça, nova plenitude, acrescentar-se misteriosamente a uma primeira plenitude maravilhosa. Esta primeira só enche a vossa alma. A plenitude da divindade que em vós, como em muitos outros santos, habita espiritualmente, vai começar a habitar corporalmente no vosso seio virginal. O poder do Altíssimo cobrir-te-á com a sua sombra. Quem pode entender, que entenda. É o mistério dos mistérios e só pode conhecê-lo aquela quem foi concebida a imensa felicidade de o saber. Ó Maria, poderias revelar
como esse esplendor inacessível, o Espírito do Pai e do Filho, chegou até vós? A Trindade Santíssima realizava sozinha, e só em vós, o mistério escondido aos séculos eternos, o grande mistério da misericórdia. Só vós mereceis conhecê-lo e, sobretudo, senti-lo. O Espírito Santo viria sobre vós pela sua omnipotência e tornar-vos-ia fecunda, mas a sua operação seria tão bem velada, tão escondida na sombra impenetrável dos seus desígnios secretos, que só Jesus, o vosso fruto, e vós teríeis conhecimento dela. Como há disso acontecer? Portanto, não interrogueis Gabriel. Sabe-lo-eis por aquele mesmo que o há de realizar e dar-vos conta disso. O arcanjo não tem a missão de criar a vossa conceição virginal, mas só de anunciá-la. Não será pela operação do homem, mas pela do Espírito de amor que concebereis, e é por isso que concebereis pela própria virtude do Altíssimo, o próprio Filho de Deus, porque aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Não será só aquele que do seio do Pai desce ao vosso, mas aquele que vem colher na vossa própria substância a sua filiação em relação a vós. E assim como aquele que desde todos os séculos, gerado pelo Pai, se chama o seu Filho, de igual sorte será chamado vosso. E assim como aquele que nasce do Pai é o vosso Filho, aquele que nascer de vós será o seu Filho. Para tanto não haverá dois filhos, um do Pai, outro vosso. Será um só. Não terá cada um o seu, mas será o Filho único de ambos. Ó maravilha das maravilhas! O santo que nascer de ti. Com que respeito o anjo assim fala? Parece falar-lhe um nome para designar: ó Mãe, o fruto bendito do vosso ventre. Como dentro em breve dirá Isabel, vossa prima. Esse fruto magnífico que vai surgir da união da alma e do corpo, que será tirado do vosso corpo puríssimo, Filho único do Pai. Que nome lhe daria ele? É assim um nome tão sublime que não possa dizê-lo no céu e na terra? Não encontra, não diz nem a carne santa, o homem santo, o menino santo ou coisa parecida. Isso não bastaria, diz o santo. Expressão indefinida. O santo por excelência, esse fruto divino concebido por obra do Espírito Santo. Sim, sereis então verdadeiramente cheia de graça, da graça criada e da graça incriada. Tê-la-eis encontrado, recuperado junto de Deus para todo o género humano. Sereis a mãe daquele que salva os que esperam nele. Que mais é preciso para vos convencer? Gabriel anuncia-vos que a estéril Isabel, vossa prima, concebeu um filho. Oh não! Vós nunca duvidastes, não vai ela dentro de dias louvar-vos por terdes acreditado? Se entretanto o arcanjo vô-lo comunica, é para cúmulo da vossa felicidade de mãe escolhida, dando-vos conta deste segundo e estupendo milagre, depois do primeiro, que é só convosco, uma estéril concebeu. Só a vós, antes de mais ninguém, o céu devia anunciar esta outra graça. Um dia saber-se-á que desde o começo destes mistérios, tão estranhos como espantosos, vós tinhais deles pleno conhecimento. Não, Maria, para Deus nem uma só palavra é impossível. Gabriel não diz a Deus nada é impossível, mas para Deus nem uma só palavra é impossível. É que para Deus não há diferença entre fazer e dizer, entre dizer e querer. É que nele a palavra não difere da intenção, porque ele é a verdade.
Nele a ação não poderia ser diferente da palavra, porque é o poder. Nele o modo não difere do acto, porque é a sabedoria. E o arcanjo, inclinado com o céu e a terra sobre o seio virginal, onde o Verbo eterno se vai encarnar, recebeu a equescência da bendita entre as mulheres. Maria, abismando-se nessa humildade, sempre tão estreitamente unida à graça, cai de joelhos, dizem revelações, com uma devoção profunda e de mãos postas, diz a Deus a quem adora: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou ainda, que a respeito do Verbo, me aconteça como me anunciastes, isto é, que o Verbo que estava no princípio em Deus, em princípio, se faça carne da minha carne, segundo a vossa palavra, que uma mãe fecunda do vosso espírito se torne a própria mãe de Deus. Maria rezava por si, por todo o mundo. Deus quer que lhe peçamos na oração aquilo mesmo que nos prometeu e nos quer conceder. Que o Verbo seja de tal sorte que os meus olhos o possam ver, os meus braços estreitá-lo, os meus beijos inebriá-lo de ternura, um Verbo encarnado e vivo. Que me aconteça como a ninguém aconteceu antes de mim e nunca acontecerá também depois. Que desça a mim em silêncio, encarnado em pessoa, corporal nas minhas entranhas. Que seja feito em mim este Verbo que nem pode, nem tem precisão de ser criado em si mesmo, o Eterno, que me conceda esta graça de nascer em mim e pelas gerações das gerações, assim seja. O Filho de Deus, Deus e homem, nasce sem demora no seio da Virgem, ali toma carne, enquanto que na sua personalidade total permanece no seio do Pai. É ali, naquela arca da aliança, que aquele que estava na forma de Deus e que sem usurpação pode sempre reclamar homenagens divinas, se aniquila, tomando a nossa forma, a forma de escravo. Deus perfeito que era, nasce homem perfeito, com a alma, com o corpo, com os membros distintos. Que digo eu? Novo Adão, tronco novo e adorável de uma raça de homens renovados que reconduz à vida onde nós estamos presentes intencionalmente. Renascemos ali nas entranhas de uma Virgem Mãe, vós e eu, intencionalmente, sem dúvida, mas realmente. Ao mesmo tempo que a Mãe de Deus fica a ser Mãe dos homens. O corpo místico de Cristo é uno, a cabeça é e será sempre inseparável dos membros que somos nós. Maria, sempre de joelhos, adora com o arcanjo, com as hierarquias celestes, com as gerações estupefactas, inebriando-se de amor. Ouve-se pela vez primeira a Ave Maria dos homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Maria, comovida a mais não poder ser, adotava-nos como filhos. Santa Maria, Mãe de Deus. A célebre oração sintetiza em 2 palavras tudo o que acabamos de meditar. O ave do arcanjo Gabriel, que se repetirá até o fim dos séculos. É de presumir que, mal nascido nestas profundezas virginais, o Verbo encarnado tenha oferecido a seu Pai a primeira adoração do homem-Deus, que pelo seu valor infinito satisfazia a todas as exigências da glória deste Pai. Sacerdote eterno, ofereci-lhe plenas ações de graças, satisfações inauditas, súplicas eficazes que, partindo do coração imaculado de Maria, como de um altar, reparavam singularmente por todos os crimes da criatura. Depois
deve ter-se voltado para aquela que, ao mesmo tempo que sua mãe constituía medianeira e distribuidora de todas as graças, ficando a ser, na expressão de São Bernardo, o pescoço do corpo místico. E foi então, sem dúvida, que, no seio daquela que nós chamaremos com um nome tão belo, Nossa Senhora, ele recitou o Ave de um Deus feito carne. E é ali que um filho de Maria deve sempre considerá-lo bem presente, como a fé total, uma esperança invencível, um amor sempre mais ardente. Sim, ali, nas entranhas onde ele deu os primeiros vagidos para a vida sobrenatural, nesse dia, na Anunciação de Nossa Senhora. Ó Maria, mereceste-nos este ave, vós que erais humilde em espírito, virgem na carne, quando exprimíeis a Deus esta fé, esta esperança e este amor. Ponde e guardai indefinitivamente em nossos lábios e, sobretudo, em nossos corações esta saudação, que alcança a salvação eterna aos pobres pecadores e às pobres pecadoras que nós somos. Que a nossa vida decorra sempre a dizer Ave, Ave, e ainda e sempre Ave. Que ela seja a nossa última palavra na hora suprema, em plena agonia, no sorriso da paz que vós nos prometeis. Que seja assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.